estamos com o secretário do Vanier Paiva. Secretário, isso que está nas mãos do senhor é o texto base que vai nortear o debate lá na conferência. É aí que estão os eixos de discussão, onde as pessoas vão confrontar e trocar ideias, né? O que mais está aí dentro? Esse é o texto base, ele contém a apresentação da política que estamos desenvolvendo e também o resultado do debate feito nas etapas regionais. Ele trata dos 5 eixos e portanto, ele vai nortear o debate realizado durante a etapa nacional da conferência. Agora, há alguns pontos de partida importantes aí que foram alvos de muita discussão entre o governo e os sindicatos, especialmente no ano passado. Uma delas é a lei de greve, a outra é a Convenção 151. Como é que esses temas vão ser colocados lá na conferência, secretário? Então, nós estamos apresentando. O texto ele traz, por exemplo, um balanço do que foram as negociações realizadas durante esse período. Um resultado expressivo. Todo o conjunto do pessoal civil da União teve as suas estruturas remuneratórias reajustadas, vários aspectos das carreiras foram modificadas, aperfeiçoando as carreiras. Então, portanto, o texto base apresenta como se fosse uma prestação de contas, um relatório do desenvolvimento da política. Além disso, traz também expectativas. Qual é o futuro que estamos pensando? E o futuro importante que está colocado no debate é exatamente o eixo que tratamos como eixo fundamental, que é o eixo da democratização das relações de trabalho. Todos sabemos que o servidor público ele tem, desde 88, o direito de greve, o direito de se organizar em sindicato, mas ficou um hiato, um vazio em relação à negociação coletiva. Nós esperamos superar esse vazio e vamos fazer o debate, estamos discutindo com os sindicatos a institucionalização da negociação coletiva e também a regulamentação do direito de greve. É outro problema que a sociedade brasileira enfrenta, porque a Constituição exige, ao mesmo tempo que garante o direito de greve ao servidor, mas exige que esse direito constitucional seja exercido nos limites da lei, ou seja, que tenha uma regulamentação. Essa regulamentação, o Congresso não teve ainda, até hoje, consenso para resolver. Existem vários projetos, nesse quase 21 anos de Constituição brasileira, e esse direito constitucional não foi regulamentado. O Supremo Tribunal impôs que, enquanto não tivermos uma regulamentação do direito de greve de servidores, que se aplica a lei do setor privado, que é a Lei 7783. Nós a consideramos inadequada, ela não foi pensada para regular conflito da relação de trabalho entre servidores e o Estado, portanto, é uma lei inadequada. Achamos que é preciso ter, sim, uma regulamentação do direito de greve, e isso também vai ser objeto de debate na conferência. A Convenção 151 da OIT, muito bem lembrado, Luciano, ele é parte desse processo de busca de um consenso com o movimento sindical dos servidores onde temos um grupo de trabalho discutindo para ver se a gente consegue ter um consenso de como ter um projeto de lei para o Congresso Nacional que finalmente resgate o hiato da falta de norma para a negociação coletiva, mas também que possa superar essa exigência constitucional que é a regulamentação do direito de greve. A 151 foi encaminhada pelo governo do presidente Lula ao Congresso Nacional em fevereiro de 2008, está tramitando no Congresso Nacional. A expectativa nossa é que, no curtíssimo prazo, essa convenção da OIT possa ser acolhida pelo Congresso Nacional e vai ser o passo importante para, finalmente, nós termos institucionalizado a negociação coletiva no setor público. Muito do ruído criado entre o governo e os sindicatos advém justamente dessa falta de uma previsão legal ou da regulamentação dessa previsão legal, né, secretário? Exatamente, porque, como disse, a Lei 7783, que é a lei que regula o direito de greve no setor privado, aplicada para o setor público, ela tem se verificado uma aplicação inadequada. Nós temos, por exemplo, várias situações em que nenhum dos segmentos tem ganhos em relação. Porque a lei de greve, na nossa opinião, para que ela deve servir?
ela deve servir para, ela tem que ser um instrumento de tratamento dos conflitos. A greve é um conflito aberto, né? A sociedade, a classe trabalhadora mundial, ela conquistou esse direito, o direito de fazer greve, de suspender o trabalho, quando tem reivindicações justas, quando tem, portanto, é um instituto relacionado às sociedades democráticas. E a sociedade brasileira, com o processo da Constituição de 88, vimos construindo essa democracia brasileira, então é natural que o direito de greve seja acolhido na estrutura normativa da sociedade brasileira. Mas pensamos que o direito de greve exercido no setor público tem que ter limitadores do ponto de vista de que um direito ele tem que se subordinar a um direito maior. Então, o exercício do direito de greve ele é constitucional, mas ele tem que ser exercido preservando o que chamamos de indisponibilidade do interesse coletivo. Portanto, uma greve no setor público não pode causar prejuízo para a sociedade de qualquer maneira. Mas eu acho que pode chegar-se ao extremo de, em alguns setores dentro do funcionalismo, a greve não poder acontecer? Eu acho que sim. A sociedade brasileira, a sociedade mundial tem várias experiências e indicadores de que o conflito da relação de trabalho no setor público ele tem especificidades. Portanto, nós achamos que há segmentos que, se no exercício do seu direito, que é um direito coletivo, mas é um direito de uma corporação, ela precisa se subordinar a esse interesse maior, a indisponibilidade do interesse público, e há segmentos, sim, do serviço público que esse serviço suspenso pode colocar em risco a sociedade de alguma forma, então a regulamentação precisa tratar disso com cuidado. Ao mesmo tempo, nós achamos que o exercício do direito de greve tem que ser discutido sem preocupações do tipo de restringir o direito. É preciso ter em mente que a liberdade sindical e o exercício do direito de greve são princípios constitucionais e nós vamos ter que ter a competência política de chegar a uma regulamentação que preserve o direito do servidor e as suas entidades sindicais, mas ao mesmo tempo relacionando isso com o interesse coletivo. Eu dei uma olhada no documento e vi também que há uma preocupação em relação ao equilíbrio fiscal, etc. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, tomando por base principalmente as grandes negociações que foram feitas com o funcionalismo no ano passado, né, secretário? Exatamente, Luciano. Nós passamos o ano de 2007 e 2008 num intenso processo de negociação. Esse processo de negociação resultou, como já dissemos, num reajuste salarial para o conjunto do funcionalismo público federal. Há um debate se isso não tem sido excessivo. Comumente a gente vê parte de segmentos da sociedade questionando se o governo não extrapolou em relação ao nível de reajuste dos salários dos servidores federais. Na verdade, todo esse processo sempre acompanhou uma preocupação com o equilíbrio fiscal. Tanto que hoje nós verificamos que o comprometimento do gasto com pessoas está no mesmo nível, por exemplo, em relação ao PIB do ano de 2002. Portanto, há uma necessidade da recuperação da estrutura remuneratória do servidor. A remuneração do servidor público precisa ser uma remuneração compatível com o mercado, compatível com as atribuições, com as responsabilidades de cada cargo, porque, em última instância, o objetivo é fazer com que o Estado ele tenha condições, capacidade de produzir serviços públicos de qualidade. A crise mundial, de certa maneira, causou algum tipo de temor no senhor em relação ao não cumprimento desses acordos? Como é que o senhor tem visto isso, principalmente agora, nesse meio de ano aí, secretário? Então, durante o processo de negociação e resultado de todo esse, que é um processo de aprendizado, de exercício democrático, nós também verificamos e pudemos fazer esse debate sobre cumprimento ou não de acordo. Eu tenho dito para o movimento sindical dos servidores federais que o governo
em nenhum momento cogitou não cumprir acordos. E que acordos todos os acordos é para ser cumprido. Para serem cumpridos, inclusive, pelo movimento sindical. Quando um acordo ele é sacramentado, ele precisa ser cumprido pelas partes. O movimento sindical também tem que se comprometer e saber da sua responsabilidade quando produz um acordo. Situações que nós passamos, por exemplo, ao final do ano de 2007. Nós já tínhamos, em dezembro de 2007, 8 ou 9 acordos já firmados, termos de compromisso assinado com algumas entidades dos servidores federais. Quando caiu a CPMF no Congresso. Então, de repente, nós nos vimos numa situação em que o orçamento federal tinha 40 bilhões a menos. Isso fez com que a gente chamasse o sindicato de volta para a mesa e renegociamos aqueles acordos. Então, durante todo esse período, quando indagados se iríamos cumprir acordo, sempre respondíamos que não há possibilidade de não cumprir acordo. As possibilidades eram sempre de, numa situação de agravamento da crise, numa situação em que, do ponto de vista orçamentário, o governo se visse numa situação em que teria problemas em relação ao cumprimento do acordo, as entidades seriam chamadas à mesa para renegociar. Esse é o procedimento que sempre se adotou. Tanto que no último mês de abril, o ministro Paulo Bernardo, né, convocou todas as entidades para falar exatamente disso, que havia problemas do agravamento da crise, a arrecadação estava abaixo da expectativa e que, numa eventualidade do agravamento da crise, os sindicatos seriam convocados para discutir a situação e a expectativa sempre foi da renegociação numa situação de eventual dificuldade. Uhum. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que essa parcela de julho vai ser paga? Eu acho que hoje, já 1º de julho, nós podemos afirmar que os sindicatos não foram convocados para renegociar os compromissos que o governo assumiu para o mês de julho. Uhum, uhum. E com isso, o senhor acha que essa política de reajuste ela tá encaminhada? O que eu quero dizer é que no ano que vem essas coisas não devem voltar à mesa de negociação, o governo deve se concentrar em temas mais estruturantes do funcionalismo? É verdade, Luciano. Nós, com o envio para o Congresso Nacional no ano de 2008 das 4 medidas provisórias que reviu a estrutura remuneratória de todo o funcionalismo, nós esperamos que essa etapa está concluída. Nós temos, sim, um processo intenso da negociação que é permanente com as entidades, especialmente na revisão das carreiras, racionalização de cargos. Existe uma agenda importante com o movimento e a gente continua sentado à mesa praticamente todos os dias, mas o tema do reajuste de salário é uma etapa que foi já superada, e até porque já há um comprometimento com o gasto de pessoal é um compromisso que está no limite. Portanto, e esperamos. É claro que tem uma ou outra situação, alguns casos isolados, que eventualmente pode ter um tratamento de ajuste. Mas a recuperação salarial do funcionalismo federal, tanto que a negociação ela já foi feita de médio prazo. Quase todos os compromissos assumidos, os acordos firmados, diziam respeito a um período escalonado entre 2008, 2009 e 2010. Tá bom. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com o blog e também agradeço a oportunidade aqui do Correio Brasiliense. Muito obrigado. Você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.